Fala pessoal, sou Edgar Ueda, estamos aqui em mais uma entrevista bate-papo com esse cara genial, Wagner Bonato, e nós vamos falar sobre vendas, sucesso, resiliência, mentalidade. Se esse assunto fez sentido para você, acompanhe. Fala galera, estou aqui com Wagner Bonato no mais um bate-papo do Inside Mob TV. É uma honra, um prazer, pela segunda vez, né, palestrando nesse grande evento. Wagner, obrigado, gratidão por você estar aqui com a gente. Bom, primeiro eu agradeço pelo convite. Mais uma vez um prazer estar com esse fera aqui, Edgar Ueda. E aí, estamos aí no Inside TV. E você vê, ó, com a roupa até azul, até combinamos, hein? E ó, tudo isso é rapor, gente. Isso é rapor. Isso é rapor, tá em sintonia. Cara, a gente está preparando esse bate-papo há quase 2 anos, galera. Então, ou seja, espere que vem coisa boa aí. E eu quero começar, Wagner, sempre com um tema, que é o tema do meu livro, você sabe, a gente já conversou e eu presenteei você. Que é em que momento que foi a sua grande virada? Eu sei que um empreendedor de sucesso, uma pessoa de sucesso, ele tem vários altos e baixos e vários momentos de virada. Mas deve ter algum que foi marcante na sua vida. Cara, igual você falou, a gente estava conversando aqui nos bastidores sobre quebrar. Você já quebrou várias vezes, eu também já quebrei tantas outras. Precisa ficar jogando na cara também, né? Nós fazemos muito tempo parte do Clube Serasa. Contribuímos. Eita, clubezinho danado. Igual o Edgar falou, chamava a gente para um café, mas a gente escapava, ficava ligando, a gente não atendia. Qual que era a sua desculpa? Eu não entendia. Você não entendia? Desculpa que eu não atendi o telefone. Mas enfim, eu acho que o que marcou mais a minha vida nessas mudanças que a gente acaba tendo foi justamente quando eu entrei no mercado imobiliário. Porque eu acho que hoje eu sou quem eu sou, graças ao mercado imobiliário, eu devo isso ao mercado imobiliário. E a grande mudança foi o seguinte: quando eu comecei como corretor, naquela ilusão, foi em 2007. Então, assim, o mercado começando a bombar, lançamentos imobiliários, aqueles clubes e tal. E eu comecei a ver pessoas próximas que eu conhecia ganhando muito dinheiro. E eu falei, olha só, que oportunidade. Na época, eu era diretor de uma outra empresa, só que assim, empreendedor, né? Mas dentro do mercado imobiliário, ou não? Diretor em outra. A gente trabalhava com uma espécie de consórcio. Então, já era mercado imobiliário, consórcio imobiliário. E o que acontece? Só que eu comecei a ver que o corretor de imóveis estava ganhando mais que eu era diretor de uma empresa que estava me lascando. Eu falei, quer saber? Vou ser corretor, achando que era um negócio fácil. Eu vou lá, vou entrar no mercado, tirar pedido, vender um monte de imóvel. O que aconteceu? Passou 1, 2, 3 meses, nada de eu vender. Eu já estava desistindo, eu pensando em voltar para a minha formação de origem, sou formado em educação física, pensando, vou dar uma aula na academia que é mais fácil, vou dar aula na escola que eu vou lá, uma coisa simples. E aí veio a grande sacada. Eu olhei para aquilo, tinha boa parte do mercado reclamando que o mercado é ruim, que é muita ilusão, que são poucos que ganham dinheiro. Mas eu também olhei para aquelas pessoas que estavam realmente ganhando dinheiro, que estavam vendendo, que estavam tendo bons resultados. E foi a grande sacada. Eu falei assim, peraí, se tem alguém que está ganhando dinheiro, o que me diferencia dessas pessoas e por que eu não posso ganhar dinheiro? Por que não eu, né? Por que não eu? E aí vem uma mudança significativa na minha vida. Por quê? A gente sempre fica procurando culpados por quando a gente não tem resultado. A culpa é do gerente que é muito chato, a imobiliária está economizando em papel, esses horários de plantão, o plantão que eu faço é muito ruim. Quando eu olhei por outra visão, o que eu fiz? Olha só para você ter uma ideia. Eu fui trabalhar numa equipe online no 3º mês, achando que agora eu vou vender. Eu recebi 272 leads nesse mês. Não fiz nenhuma venda. Eu falei, peraí, o problema não era que não tinha cliente, o problema está em mim. Sim. Eu comecei a olhar para as pessoas que vendiam e comecei a acompanhar o que elas faziam. Eu comecei a ver corretor pegando lista telefônica, páginas amarelas e ligando, fazendo plantão em terreno baldinho, posto de gasolina, estacionamento, supermercado, e esses caras que mais vendiam. Eu falei, peraí, o problema está em mim. Quando eu resolvi fazer tudo aquilo que eu tinha medo de fazer, pronto, no 4º mês eu fiz minha primeira venda, em seguida eu fiz 7 vendas, e ali a história desenvolveu muito no mercado imobiliário, mas esse foi o momento, porque ali eu estava quase desistindo. Eu lembro que teve um colega meu que, sei lá, no 2º ou 3º mês, a gente estava numa roda de amigos em frente à imobiliária, e ele olhou pro meu sapato e ele falou assim, ô Bonato, desculpa te falar, ele é bem despachado, mineiro, assim, gente finíssima. Bonato, desculpa te falar, cara, você não tem outro sapato não?
Deu. Por quê? Esse seu sapato, eu tinha vergonha de você, que ele tá furado. E meu sapato era furado, mas eu não tinha dinheiro. Eu falei, fiquei todo envergonhado. Cara, eu tô sem grana pra comprar um outro sapato e tal. Daí ele falou, não, cara, tá louco, você tá todo envergonhado, eu vou te dar um sapato. E ele me deu um sapato novo. Que bacana. Então, assim, cara, são coisas que a gente passa e naquele momento eu estava querendo desistir, porque eu tinha que emprestar dinheiro da minha avó, que ganhava meio salário mínimo, ela me emprestava dinheiro para gasolina no carro. Meu carro estava com mais 6, 7 parcelas atrasadas, eu já estava sócio do Serasa, faceiro já, né? Então, assim, foi muito difícil. Eu lembro que eu ia no mercado, eu lembro até hoje, às vezes eu conto isso em palestra, eu comprava pacote de miojo, que eu lembro que eu pagava 38, 40 centavos para eu poder comer. Então eu tava ferrado, então a chance de eu desistir era muito grande. E eu fico pensando, e se eu tivesse desistido, cara? Sim. Quantas pessoas no meio do caminho desistem nesse momento? Aparece dificuldade, você começa a achar que não, peraí. Ou na primeira dificuldade. Aí você olha por outro lado e diz, peraí, se tem alguém que está tendo resultado, por que eu não posso? E acho que ali foi o grande momento de virada, porque aí eu comecei a construir uma história, enfim, hoje eu sou palestrante, né, viajo ao Brasil, mas esse foi o grande momento da virada. Que bacana, tá vendo? Então, ou seja, é importante a sua narrativa, porque não importa quantas vezes as pessoas vão sentir ou ter a sensação de querer desistir. Continua. Se está passando por uma tempestade, continua. Se caiu no buraco, levanta e continue. Porque pode ser que no passo seguinte, na esquina seguinte, esteja ali esperando sucesso. Né? E na sua não foi diferente. Show. E você citou, hoje você está vivendo aí um grande momento da sua vida como um dos principais palestrantes do setor imobiliário, ainda em momentos de crise. Nós não estamos vivendo o nosso melhor momento do setor imobiliário, e você é um grande especialista em vendas, que é isso que você propaga, claro que outras coisas dentro da palestra. Mas para o nosso profissional de vendas, seja corretor, arquiteto, engenheiro, construtor, incorporador que está nos assistindo, quais são as principais características ou habilidade que você mostra nas suas palestras que um corretor, um profissional de vendas precisa ter? Legal. Eu acho que assim, eu vejo às vezes as pessoas falando que você não pode... Tem um palestrante que é engraçado, ele sempre fala assim, zero motivação. Esqueça a motivação, tenha técnica e conhecimento em vendas. Eu acho que assim, é fundamental você ter conhecimento em vendas, você saber de técnicas, só que não existe uma pessoa de sucesso que ela não é motivada. Sim, não tem como. Sim, Então assim, a motivação... Acho que ele leu o livro e está replicando. Né? Acho que ele não passou por... O cara que passa ensina outra coisa. Então assim, o que acontece? Eu digo assim, qualquer pessoa, seja corretor, seja arquiteto, a primeira coisa, você tem que ter uma motivação dentro de você. Tem que ter algo, tem que descobrir o que te motiva. O que faz você superar as dificuldades, né? O que faz você ir além daquilo que você normalmente iria. Então esse é um primeiro ponto. Se você, até uma frase que eu falo na palestra, se você não sabe para onde você está caminhando, qualquer lugar serve. Então o primeiro passo é, saiba para que caminho você está indo. O que você quer fazer da tua vida. Importantíssimo. Fora isso, daí vem, beleza, você está fazendo alguma coisa. O que é importante? Posicionamento. Eu tenho uma palestra hoje que eu faço, que eu mais dei esse ano, que é uma palestra que fala sobre posicionamento estratégico, que mostra como pessoas comuns, mudando o seu posicionamento, se destacam no seu mercado. Então, hoje eu trabalho muito com o corretor de imóveis. Então, é engraçado que eu mostro como o cara era e como é que ele ficou, mudando simplesmente o posicionamento. A forma como você se coloca na internet, a foto que você tem nas suas redes sociais, como você se apresenta. Hoje tem tantas formas de você se posicionar. Você é um cara, por exemplo, que faz muito bem isso. Né? Ele vai lá... Tento, né? Vai lá, leva o livro para um artista, já é amigo do artista e tal. Esse cara é fera em posicionamento. Esse aqui tem que criar uma palestra de posicionamento também. Então, eu acho que sim, se você tem uma motivação, você tem um posicionamento adequado para aquilo que você faz, para o público que você quer atingir, eu acho que aí o que vem em seguida, que são técnicas, que são conhecimentos na área, é consequência, é coisa que você tem que ter. É igual você não quer ir no médico e o cara ficar assim, peraí, eu acho que você talvez tenha isso, deixa eu dar uma pesquisada na internet aqui. Fodeu, né? Não dá. Perigoso. Então você tem que ser autoridade no que você faz, tem que dominar o nosso mercado. A propriedade no assunto, né? Propriedade. Dependendo do segmento. No nosso caso aqui que eu vivo mais próximo é o corretor de imóveis. Então o que acontece? O corretor muitas vezes ele acha que sabe.
E às vezes se você vai perguntar para ele uma sigla, ele não sabe nem o que é INCC. Não, esses dias eu perguntei pro cara qual que é o VGV do negócio e falou, o que significa VGV? Eu falei, mas você é do mercado mesmo? Cara, eu falei, porra, é a mesma coisa, né? Você perguntar pro médico o que é CRM, né? Ele não sabe responder, né? Então, assim, eu acho que os aspectos que compõem uma pessoa de sucesso, ela começa pela motivação, o seu posicionamento no mercado, e aí vem o conhecimento, as técnicas, que em cada área vai ter a sua. Sim, né? sim. Eu acho que é por aí o caminho. Show de bola. E você, eu gosto também, que é o tema do meu segundo livro, que fala Desvendando a Caixa Preta do Sucesso. Você já deu uma degustação aqui, né? De um momento crítico que você passou. Mas qual que foi a outra face? Qual que é o outro lado? As pessoas veem, enxergam o Wagner de hoje, o palestrante, um dos mais contratados aí no país, também é um puta influenciador aí digital, nas redes sociais bombando. Mas aí, o que você teve que abrir mão? Primeiro, abriu mão sim ou não? Teve renúncias, teve coisa que você gostava, mas você falou, opa, deixa eu deixar de lado hoje porque eu tenho outra coisa maior, porque sempre a busca é por algo maior. Pô, sofreu, teve dor, como que foi esse momento da construção? Cara, essa é uma história bem bacana, uma pergunta boa, porque tem algo que as pessoas às vezes não acreditam quando eu conto. Eu sou um cara extremamente tímido. Extremamente tímido. Quando o cara me vê no palco, e vou lá, eu canto, o cara não acredita naquilo. Não é possível, cara. Porque hoje uma das maiores dores das pessoas é falar em público. Sim. Isso medo, né? Uma pesquisa que saiu no Fantástico que mostrou que as pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer. Verdade. Então, assim, eu era um cara extremo. Eu sofria, mas eu sofria mesmo. Quando eu era adolescente, eu era aquele aluno assim que só de responder presente já ficava vermelho. O professor me chamava, então, acabou comigo. Eu tinha o apelido de pimentão, né? Porque eu ficava assim, eu continuo vermelho hoje. Alguém fala alguma coisa, eu fico vermelho, porque eu sou tímido. Então, assim, a grande mudança na minha vida que teve que ter foi eu aprender a falar em público. Sim. Só que aí vem a caixa preta. A caixa preta. Que é o quê? A vontade que eu tinha. Eu tinha tanta vontade, eu achava tão bonito quem falava em público, eu achava tão legal quando eu via as pessoas ali, iam lá na frente, falavam, eu sofria com aquilo. Eu cheguei, pra você ter uma ideia, eu passei um tipo de um vestibular de segundo grau, que era uma escola técnica na minha cidade, chamada Cefet. E era muito concorrida, era tipo um vestibular mesmo. E eu passei. Quando eu descobri que todo semestre eu tinha que fazer uma apresentação no livro lá na frente, eu já queria desistir, cara. De tanto medo. Pra você ter uma ideia, a noção da timidez do cara, eu fui fazer um curso de oratória quando eu era adolescente, querendo aprender. Na primeira aula, o professor era eu e uma menina só tinha 2 alunos. Aí o professor falou o seguinte, olha, na próxima aula a gente vai começar, o primeiro exercício vai ser o seguinte, vocês vão se apresentar, um fica de pé, se apresenta, fala o seu nome, fala onde mora, o que faz. Eu desisti de vergonha de ter que me apresentar para a menina. Vocês acreditam nisso? Pois é, e hoje aí viajo, dando palestra para multidões, mas por quê? Eu tive que mudar isso aqui, ó. E sabe qual é o segredo que fez eu mudar isso aqui? A autoconfiança. Um dia eu treinei tanto para fazer uma apresentação na faculdade que eu pensei assim, ó, na faculdade ninguém sabe que eu sou tímido. Ninguém descobriu e ninguém achou do pimentão ainda. É hora de eu mudar. Aí eu treinei, cara, treinei muito a apresentação. E aí aquele dia eu descobri uma sacada de um jeito de baixar minha adrenalina e eu consegui fazer a apresentação. No final, os meus colegas chegaram, cara, você é muito bom. Você fala muito bem, deu. Autoconfiança. A partir daquele dia, algo mudou na minha vida, meu mindset mudou. Eu consegui explanar esse fato de querer falar em público hoje, tranquilo. As pessoas falam, tá nervoso? Às vezes até fica, né? Sim. Dá aquele friozinho na você barriga. aprendeu a administrar isso. Administrar isso. Então, cara, eu diria que a minha caixa preta isso é praticável. E olha que interessante, isso é importante, porque as emoções ela não deixam de existir, né? A ansiedade, o medo, a incerteza, a dúvida, as frustrações, o estresse, ele continua no nosso corpo, né? O que a gente aprende é administrar isso. Exatamente. Tudo, né? O empreendedor, por exemplo, sempre tem 2 lados da moeda e a gente tem que saber interpretar muito bem. Por exemplo, o estresse, o Abílio Diniz falava que o estresse ajudou ele a ser o que ele é. Porque se ele não fosse um cara extremamente calmo, talvez ele não seria
Palavras de um bilionário. Se está certo ou não está errado, é a sua interpretação que vai julgar. Outras pessoas falam que ansiedade é bom, porque é um acelerador. Concorda? Você fala, eu tenho ansiedade de ter aquele resultado. Talvez, claro, nada em demasia ou nada administrado e controlado é positivo. Mas quando você tem uma ansiedade que você fala, olha, eu quero fazer em 1 ano o que a maioria faz em 5 anos, talvez isso seja positivo. Então, o medo, ele é algo positivo porque elimina a gente pular de um prédio, achar que vai cair de pé, não vai acontecer nada. Então, tem vários elementos positivos e negativos dentro da mesma emoção. E olha que engraçado, só pegando isso, eu também era um cara que tinha, porque eu tinha um apelido de Cebolinha quando eu era criança, que eu tinha língua presa, eu acabei me desenvolvendo. E quando eu fui falar a primeira vez no palanque, tinha aquele púlpito que fala, né? Sim. E eu subi lá, era um coquetel, me chamaram para, sei lá, falar umas coisinhas, eu travei. Fiquei olhando para o público, não saía nada, começou a me dar uma reação física, cólica, aí eu fiquei praticamente uns 2 anos sem conseguir falar, eu fui estudar, fui fazer teatro, fui fazer um monte de coisa. Ou seja, então, não deixe uma emoção, um elemento te paralisar, igual fez aqui. Eu não sabia disso, para mim foi uma surpresa. Pelo fluxo que você tem, você é um comunicador nato, mas não sabia desse outro lado. É igual, por exemplo, eu já apresentei 2 programas de TV, tem os vídeos no YouTube. Agora, né? Agora. Mas olha só, a primeira vez que eu entrei no estúdio, eu tive uma carreira de cantor por um tempo, 12 anos. Que legal. E eu fui participar do Ídolos, do SBT. Na época que era na SBT. Cara, quando eu entrei no estúdio, você passa por várias etapas antes de chegar no estúdio. Eu fui passando pelas etapas, assim, tal. Quando eu entrei no estúdio, aquele monte de câmera, luzes apontando pra mim, eu não conseguia cantar. Cara, o pessoal, os jurados lá, eu lembro do Miranda ainda falando, e aí, meu? Aquele jeitão, né? Você tá muito travado, porque eu cantava o cara e parecia que não saía a voz. Mas por quê? Nervoso. Então, são situações faz parte, né? Faz parte. Olha que interessante, é um grande aprendizado, seja treino, blindagem, é você buscar um jeito de fazer aquilo, porque até tem um estudo de Napoleão Hill, que ele fez em 1928, ele entrevistou mais de 1.500 pessoas e separou 500 principais características desses empresários, né? E identificou que algumas habilidades eram comuns na vida dessas pessoas de sucesso. Uma delas era comunicação. Olha só. Então, todos esses caras de sucesso eram comunicadores. O segundo foi o que você falou lá atrás, a motivação. Então, tem elementos que são elementos comuns na vida de pessoas de sucesso. Então, o que o Wagner está falando aqui pra gente é um excelente aprendizado. Wagner, é o seguinte, para quem quer, independente do momento que ele esteja vivendo, para que ele seja um cara de uma performance melhor, que ele tenha melhores resultados e, claro, que em vendas, o que ele precisa fazer, qual que seriam as dicas que você daria para a nossa audiência? Bom, eu sou um cara que, durante o tempo que eu tive em imobiliária, a gente foi, em 4 anos, a gente foi 6 vezes campeão de vendas do ano, com vários players grandes do mercado imobiliário. E eu acho que a principal característica que fazia a gente ser campeão de vendas era o quê? Acreditar. Você tem que ter uma meta, você coloca um objetivo, você tem que acreditar naquilo. E era engraçado, porque eu lembro quando eu comecei com a imobiliária, que era parecido com a tua história, era uma imobiliária bem pequenininha, uma sala de 40 metros quadrados, desse tamanho. O pessoal que eram os meus colegas de mercado falava, imobiliária fundo de quintal. E realmente era, porque ela era no fundo de um prédio residencial. Só que o que acontece? Eu quando falava, eu comecei a contratar corretores que não eram corretores. Eram estagiários, pessoas que queriam entrar no mercado. E eu vendia a minha ideia de imobiliária com tanta convicção de que a gente ia crescer, de que a gente ia ser grande, de que a gente ia ser referência, mas com tanta convicção que eles acreditavam. E o que acontecia? A gente cresceu, a gente foi campeão de vendas.